Muito bom dia, nossos irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Queremos dar a todos as boas-vindas à casa do Senhor e que juntos possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com alegria em nossa alma, e que o nosso Deus possa receber em seu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, esse culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração. Que possa também aceitar as nossas vidas diante do seu altar, diante da sua presença, e que Deus seja mais uma vez gracioso para conosco e nos abençoe. Derrame sobre nós da sua graça, que o nome dele seja exaltado e que o seu povo seja rico e abundantemente abençoado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Desde já queremos também dar as boas-vindas a todos os visitantes que encontram-se conosco. É uma alegria tê-los conosco aqui, que possam ficar bem à vontade em nosso meio e que sejam também abençoados por Deus através deste culto. E também aqueles que estarão a participar, assistir pelas redes sociais, através da internet, que o Senhor também esteja manifestando sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, o seu poder e a sua graça, e que todos sejam abençoados por Deus. Vamos então adorar ao Senhor, todo o nosso coração, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, como o nosso Deus merece. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, e eu vou pedir então que o jovem Emanuel nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Emanuel? Obrigado por mais um dia. Estamos aqui para ajudar a agradecer. Peço que venha com cada um que esteja aqui presente e também com quem ainda está por vir e mesmo aqueles que não podem depois estar aqui presentes. Obrigado pelo alimento que me dás todos os dias. Peço agora que venhas com cada um e que sejam muito abençoados. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? E sentados, nós vamos fazer uma leitura bíblica devocional que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 1 a 13. Isaías, capítulo 55. Essa leitura está ali no Data Show, os irmãos poderão acompanhar por ali se desejarem, na versão atualizada. Isaías 55. Vamos fazer, como sempre fazemos, uma leitura alternada no texto. Eu leio os versos ímpares e toda a congregação em conjunto lerá os versos pares, assim todos podem participar efetivamente então, dessa leitura. Isaías 55, é todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu levo testemunho aos povos, como príncipe cuidador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos ler juntos novamente o versículo de número 6, apenas o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Deus nos abençoe. Passaremos então a palavra agora ao nosso ministério, louvor e adoração, e juntos então possamos adorar ao Senhor e louvar o seu nome com alegria. Queremos começar exatamente por declarar
que é o nosso Deus é aquele que venceu. Vamos então louvá-lo e dizer isto mesmo. Adoramos aquele que venceu. Adoramos,
nós devemos invocar enquanto Ele está perto, buscá-lo enquanto Ele está perto. E é isso que nós vamos mesmo cantar, este Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo pode passar, mas a palavra dele é sempre que eu posso enfrentar tudo o que é. Eu sei que é muito meu Deus. Sempre atentos
importantes e também deixar essa indicação que algumas todas as informações que passaremos aqui, elas estão no nosso boletim, que se encontra lá atrás. Ele tem muito mais informações do que aquelas que nós vamos passar aos irmãos neste momento, portanto, consultem o boletim onde encontrarão tudo o que é necessário saber, pelo menos para os próximos tempos. Então, de aniversários temos a irmã Maria Rosa Silva da Tramaga e o irmão Carlos. Hoje é dia 26, não, 26 festas da semana, já para dizer, irmão Carlos é hoje. Que realizamos durante esta semana. Eu penso que aqui presente não estará mais ninguém que completamos esta semana que passou. Não? Ok. Então nós agradecemos ao Senhor por estas vidas, que o Senhor ricamente continue a abençoar. Em termos de anúncios, temos então este lembrete que no próximo sábado, dia 11 de dezembro, às 5h30, temos aqui a nossa Assembleia da nossa Igreja, que era para ser em novembro, será agora em dezembro, então não nos vamos esquecer. Dia 11 de dezembro, sábado, às 5h30. Também temos, da parte da Caminhar, a propósito do Dia Internacional do Voluntário, vamos ter dia 7 de dezembro, a segunda-feira do voluntariado, que vai decorrer em algumas zonas daqui de Ponsor, quer na Escola João Pedro de Andrade, quer também junto ao estádio, e, portanto, uma forma de conhecermos as muitas formas como podemos ser voluntários nas várias instituições da nossa cidade. É então estarmos alertas e neste dia darmos aí uma olhada pela nossa cidade, porque há coisas a decorrer e a acontecer. Pastor, outros anúncios, por favor? Bom, primeiramente queremos parabenizar nosso irmão Carlos pelo seu aniversário. Deus o abençoe, continue a derramar sobre a sua vida abundante graça. O Senhor me ensine a contar os seus dias, de maneira que venha alcançar o coração cada vez mais sábio no Senhor. Nós queremos lembrar os amados das atividades das missões hoje à tarde, os irmãos que puderem participar e apoiar essas atividades. E temos então atividades na Tramaga, temos em Farinha Branca, no Pinheirinho, em Montargil, e que os irmãos então possam estar dando seu apoio às nossas missões. Quero também lembrar que hoje à tarde está sendo promovido um concerto beneficente em favor do Ricardo. Então, vai ser às 15 horas, né? Às 15 horas. Então, vai haver o coral gospel, né, que estará a apresentar. E esse concerto, né, é para ajudar, auxiliar e nos solidarizarmos então com o Ricardo, né, que está enfrentando uma batalha na sua área de saúde, de campo. E este concerto, então, é um concerto beneficente ao Ricardo. Se nós puderem participar, possam então dar o seu apoio, está sendo aí noticiado em vários lugares, né, nas redes sociais. Que os irmãos também orem em favor do Ricardo, né, para que Deus manifeste sobre ele o seu poder e a sua graça, né, e sobretudo a sua vontade, que é soberana e é também sempre perfeita e agradável. É a vontade do Senhor de como sempre se estabeleça em nossas vidas. São esses os avisos que eu tinha a fazer. Nós vamos então ter o ofertório. E depois do ofertório, então, nós passaremos a palavra para a nossa irmã Ruth. Amém? Muito bem. Bondoso e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que estamos passando na Tua presença, ó Pai. Louvamos, Senhor, fizemos com as nossas vozes, Senhor, entoando estes cânticos, ó Pai. Também estamos dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor, que realmente Tu falas aos nossos corações, Senhor. Conheces as necessidades de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, ó Pai. Prioridade, Senhor, Tu possas falar ao coração de cada um, Senhor. E, ó Deus, também nesta hora queremos agradecer, Senhor, estas ofertas que acabamos de recolher, ó Deus, que realmente elas possam servir para o sustento da Tua obra, Senhor. Que haja sempre abastança na Tua casa, Senhor. E obrigado também por tudo o que nos tens concedido, Senhor. Saúde, alimentação, recursos, ó Pai, nós te agradecemos porque a Ti tudo devemos, ó Deus. Agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, está conosco a nossa irmã Ruth Cunha, certo? A Ruth Cunha, ela vai apresentar-se melhor, apresentar também a sua esposa, que está com ela, e vai falar então a respeito de um projeto. E toda esta área vamos ter, e sentam-se todos os dias numa sala de aula a tentar aprender a ler e a escrever e como ser um cidadão, que é um desafio, não é? É um desafio aprender assim nestas circunstâncias. E muitas vezes não conseguem lidar com as suas emoções, com as suas reações. E é uma situação bastante visível. Então,
o que nós fazemos e o que eu venho esta manhã é desafiar a igreja. Desafiar a igreja a assumir a responsabilidade que Deus nos deu. De realmente estarmos presentes na comunidade e servir o próximo. Não é? E praticar o que a palavra nos ensina. Só para terem uma noção, há cerca de 200 mil participações todos os anos para o comportamento nas escolas de aula. E cerca de 41% dos alunos estão a saber bullying nas escolas. Portanto, existe aqui algumas dificuldades no relacionamento entre os alunos, mesmo com os adultos. E o trabalho hoje em dia de um professor na escola é muito desafiante. É muito desafiante. Tem muita responsabilidade, tem muitas crianças para conseguir ajudar e famílias para comunicar e por vezes não conseguem chegar a tudo, não é? Mas é por isso que também Deus nos colocou no sítio onde nós estamos, na comunidade onde nós estamos, nos colocou aqui a vocês enquanto sul. Então, eu queria só... eu vou partilhar aqui um vídeo que é a história do Salvador, está bem? Mas só para vocês terem noção, como é que nós então concretamente fazemos isto, ok? Então, nós neste momento, nós este ano estamos em 15 escolas, que correspondem a 15 núcleos, 15 grupos de voluntários que estão numa escola de primeiro ou segundo ciclo e que acompanham a criança. Portanto, é um voluntário coach que nós formamos e nós damos todos os materiais necessários, que acompanha uma criança durante uma vez por semana, durante 1 hora, durante pelo menos um ano letivo. Okay? Este acompanhamento semanal que os nossos voluntários coaches fazem a esta criança é feito na escola e com os nossos manuais e atividades onde conversamos aqui um bocadinho sobre o comportamento, sobre as emoções, quem são as pessoas importantes na nossa vida, porquê, e também faz o acompanhamento com o professor da criança e com a família. Porque é aquele ditado muito antigo também de que para criar uma criança é preciso uma vida inteira, não é? Então nós levamos isso a sério, é preciso trabalharmos em conjunto, não é? Trabalharmos lado a lado e ajudar para que estas crianças se tornem adultos saudáveis, adultos participativos e que realmente também possam ajudar e servir o próximo. Então, vamos só ver aqui um vídeo e depois eu termino, não é? Às vezes eu portava-me mal e às vezes ficava de castigo e repetia de anos. As principais dificuldades do Salvador foram, portanto, parte emocional, comportamento, dificuldade de concentração, mas ao longo do coaching eu fui-me percebendo de outro tipo de problemas. Há problemas afetivos graves a nível familiar porque o Salvador não tem mãe. Depois, quando ela chegou, tudo mudou. Ajudou com um livro que mostra os sentimentos, como eu sentia-me e o que é que passava comigo. E gradualmente ele começou a ver que era capaz e que conseguia e que estava a ter amigos e analisávamos os comportamentos e falávamos com o professor e, portanto, tudo isso é muito bom para o ajudar a ganhar confiança nele próprio e a ter um interesse, porque ele não tinha. Eu comecei a portar bem, ela me deu confiança e também fazia novas coisas. Jogo a bola com os meus amigos e também fazemos alguns jogos. Só isso vale a pena. Vale a pena a gente sentir que estamos a dar um apoio incrível a uma criança e que ele está finalmente a perceber-se de alguém que o ama e que quer trabalhar com ele porque sente muito amor por ele. Antes eu sentia triste, zangado e feliz. Agora sinto-me feliz. Todos os dias há queixas nas escolas de alunos que, como o Salvador, não sabem como lidar com as circunstâncias das suas vidas. 75% dos professores referem estar exaustos e os pais destes alunos estão a ter dificuldades em saber o que fazer. Durante quanto tempo irá isso continuar? Quantas destas crianças vão acabar por deixar a escola mais cedo porque não se encaixam nela, não conseguem expressar-se com segurança e por isso sentem-se isoladas e incompreendidas? Será que há algo que podemos fazer para mudar esta realidade?
Nós acreditamos que sim, e que essa é a história incrível de como podemos ter um papel fundamental no cuidado destas crianças. Várias pessoas já abraçaram a visão de que pode acontecer quando se passa 1 hora por semana com uma criança numa escola, e por isso mais de 100 crianças já foram apoiadas através do Crescer com Amigos ao longo dos últimos 4 anos, e vidas mudaram, a vida das crianças, das suas famílias, dos professores e até dos próprios voluntários. Quando se passa tempo com estes alunos, é possível perceber que eles estão a lutar para encontrar o seu lugar na sala de aula, que estão presos no ciclo de ansiedade, medo e raiva, sem se conseguirem expressar de uma maneira saudável. Eles sofrem bullying ou são agressores, fecham-se em si mesmos ou perturbam a sala de aula e são, por fim, rotulados como alunos difíceis. O que eles precisam não é de mais rótulos, mas de saber que podem falar e ser ouvidos. Eles precisam entender que há alguém que os quer ajudar e não os abandonará. É exatamente isso que os coaches do Crescer com Amigos fazem. Neste ano letivo, 43 coaches estão a acompanhar cada uma destas crianças e a ligar-se às suas famílias. Mas há muito mais a fazer, porque há mais escolas e muito mais crianças que precisam ser alcançadas e cuidadas. Todos somos responsáveis pelos mais vulneráveis e desafiamos hoje a cada um de vós a acolher os desamparados, a acolher esta geração que precisa de esperança e um futuro. Do Salvador. A nossa coach voluntária Margarida acompanhou o Salvador durante, na realidade, 2 anos letivos, onde teve durante 2 anos, todas as semanas, 1 hora por semana com o Salvador na escola. E houve este acompanhamento. E nós, quando cada igreja parceira que nós temos, quando abre um núcleo e tem este grupo de voluntários na escola, nós fazemos esse acompanhamento durante todo o ano letivo e depois também capacitamos as igrejas para conseguir conectar com estas famílias, não é? E podemos, porque apesar de estas crianças serem rotuladas como problemáticas, com reações ou desapropriadas ou com até outros problemas, nós sabemos que a verdadeira solução é Jesus, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Nós consideramos que isso é possível quando temos a relação de 1 para 1, okay? Quando crescemos com amigos, que é esse o nome da nossa associação. Então, como formas é que as pessoas podem participar? Então, primeiramente, podem participar sendo voluntários coach ou coordenador de um núcleo, ok? Onde nós fazemos a formação, damos todos os materiais e acompanhamos durante o ano letivo e damos esse apoio. Podem também contribuir sendo um dos nossos hope givers, que são os nossos doadores regulares, porque a nossa associação hoje apenas vive de doações de pessoas individuais, de empresas ou de grupos, ok? Pelas nossas igrejas parceiras, graças a Deus. E o mais importante, orar. Podem orar, e é esse o desafio também que eu venho fazer hoje. Que possam orar por este projeto, que possam orar por estes voluntários, pelas crianças que estão a ser sinalizadas nas escolas e que nós possamos apoiar cada vez mais crianças, porque é preciso. E principalmente com estes aqui 2 anos de pandemia, é mesmo preciso, irmãos, e nós queremos poder estar presentes. Então esse é o desafio que eu faço à igreja, de podermos realmente pôr mãos à obra e estar presentes nas escolas. Os pastores têm as informações e deixei alguns folhetos para as pessoas que quiserem saber mais informações, pessoas também que possam se querer inscrever para receber a nossa revista mensal que nós enviamos por e-mail e possam aceder ao nosso site e conhecer outras histórias que também temos lá. Também. Muito obrigada pelo vosso tempo, muito obrigada também pela oportunidade. Infelizmente não poderei ficar até ao final, temos estado aqui a circular aqui as igrejas todas, mas penso que noutra oportunidade teremos também para estar juntos e podemos conversar também. Muito obrigada pelo tempo. Muito bem, muito obrigado, irmã Ruth. Que Deus continue a abençoar esse grande projeto e que seja uma bênção para a vida de muitas vidas. E a igreja, então, é responsável para levantar e oferecer os seus voluntários, né? Então, se estiverem interessados, podem informarem-se um pouco melhor a respeito do projeto. E se desejarem participar, nós estaremos a dar todas as orientações. Lembrando que esse é um projeto desenvolvido em parceria com a Associação Caminhar, também estará dando todo o suporte para que ele seja executado. Deus abençoe os amados irmãos, a vida do casal, o ministério que tem desenvolvido, e muito obrigado por estarem conosco nesta manhã. Amados, agora nós vamos fazer um casamento. Eu quero então convidar aqui à frente, por favor, o amado casal, Antônio Aldino e a nossa querida irmã Rosa, que está a completar hoje, pela graça de Deus,
55 anos de casamento, 55 anos de vida conjugal, bodas de ametista. E convidamos então o casal a estar aqui à frente. Em nome de Jesus, que nós vamos orar em favor do casal. Está ali, né? Fotografia. Vamos registrar, né, esse momento tão importante na vida desse casal, tão amado por nossa comunidade, né, por nossa igreja. E nós nos alegramos, juntamente com os queridos, por essa data especial, profundamente significativa para eles e para a caminhada conjugal que eles têm desenvolvido há tantos anos. No livro de Cantares, Cânticos de Salomão, no capítulo 8, no versículo 7, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, o amor é a base dessa relação, 55 anos, e que vai continuar, pela graça de Deus, até o tempo que o Senhor tem determinado. Com certeza, muitas águas rolaram ao longo desses anos, mas jamais conseguiram apagar o amor sincero e verdadeiro que há no coração do casal e que tem sido então a base desta relação. O nosso desejo de oração é que Deus continue a derramar sobre a vida de vocês, o casamento de vocês e a família que constituíram abundante graça. Que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado através da vida de vocês, e que em nome de Jesus tudo aquilo que os amados têm sonhado, planeado, possa se concretizar a cada dia, de acordo com a vontade do Senhor e para a glória do seu santo nome. Amém? Eu gostaria agora que o Antônio olhasse bem nos olhos da nossa irmã Rosa, por favor. Acho que não é tarefa difícil. E vai declarar assim. Comigo. Vou até olhar para ele. O cara ainda não casou ainda. Tá adiantadinho, né? Ainda não pode beijar a noiva. Então diga assim: minha amada esposa Rosa, diante de Deus e desta comunidade, eu renovo e reafirmo os votos que te fiz por ocasião do nosso casamento, de te amar, te respeitar, cuidar de ti em todos os momentos e circunstâncias de nossa caminhada conjugal, até que a morte nos venha separar, segundo o santo mandamento de Deus. Amém. Agora, irmã Rosa vai dizer a mesma coisa ao Antônio. Meu amado irmão, meu amado meu esposo Antônio. Diante de Deus e desta comunidade, nesta comunidade, eu reafirmo, sou sempre eu reafirmo, eu reafirmo e renovo os votos que te fiz por ocasião do nosso casamento, de te amar, te respeitar, aceitar também, né? e cuidar de ti em todos os momentos e circunstâncias de nossa vida conjugal, até que a morte nos venha separar,
segundo o santo mandamento de Deus. Nos santos do mandamento de Deus. Amém. Amém. Vamos Glória a orar? Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Peço que os oficiais da igreja, por favor, venham aqui comigo na frente, para orarmos a favor do casal. Os nossos diáconos que cá estão. Vou pedir que a Mirtes venha também, né? É minha companheira aqui, do meu lado. Missionária Mirtes, pastor também, né? Os pastores, por favor, vem aqui à frente, pastor Daí. Pode vir aqui também com a irmã Sé. Amém. A igreja pode estender as suas mãos para o casal? Senhor, graças te damos de todo o nosso coração pela vida do nosso irmão Antônio Albino, nossa irmã Rosa, pela bênção, ó Deus, que esse casal tem sido em tuas mãos, no seio da nossa igreja. Queremos agradecer por tê-los conosco aqui, nesta comunidade cristã. E nesta manhã, Pai querido, nós nos alegramos e juntos apresentamos a Ti a gratidão sincera e profunda dos nossos corações pela vida deste casal e pelo privilégio, ó Deus, de celebrarmos com eles os 55 anos de vida, de caminhada conjugal. Obrigado, Senhor Deus, pela forma como Tu tens guardado e abençoado este casamento. Obrigado, Senhor, porque o Teu nome tem sido glorificado através desta relação. Graças te damos por esse momento, Senhor, tão rico, tão especial na vida deste casal. E queremos rogar-te, Senhor, que Tu continues a derramar sobre a vida desses queridos irmãos abundante graça. Que Tu sejas com os seus sonhos, anseios, projetos. Que Tu sejas, ó Deus, com seus filhos, netos, bisnetos. Que a boa mão do Senhor, Pai, permaneça sobre as suas vidas. Que eles sejam mais do que vencedores em todas as coisas. E que essa família, Senhor, continue a ser abençoada por Ti. Graças te damos porque Tu concedeste a eles a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Mas eles também têm experimentado, ó Deus, a cada dia, as bênçãos decorrentes da salvação. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer na vida deste casal. Aceita então a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome nós oramos assim. E todo o Teu povo diz: amém, e amém, e amém, Senhor. Deus abençoe. Dá para bater, por favor? Queremos oferecer então ao casal um quadro que diz 55 anos de casados, bodas de ametista, Antônio Albino e Rosa. Homenagem. A Igreja Evangélica Confessional Pontesorense tem a honra e a alegria de homenagear ao amado casal Antônio Ricardo Albino e Rosa Mendes Britos pelos 55 anos de vida conjugal, completados no dia 26 de novembro de 2021, com votos de que Deus, em sua infinita graça, continue a abençoar essa linda aliança de amor. Pela Igreja, Pastor Osvaldo Lopes dos Chamos. Muito bem, agora pode beijar a noiva. Vamos para que sentar. Hoje é um dia muito feliz para nós. Sempre tem sido feliz, apesar de termos vários problemas na nossa vida, mas Deus sempre esteve connosco em todas as batalhas, porque só em Deus nós confiamos e se agarramos ao Senhor. Só assim nós conseguimos vencer todas as aflições que
que temos tido, porque só com Deus, nada mais, porque é só confiar e temer ao Senhor e confiar no Senhor. Tudo aquilo que está na sua palavra, assim tem acontecido nas nossas vidas. Agradeço por estes momentos tão felizes que nós estamos, em toda a Irmandade que está aqui da fé, e a todos os que não estão também presentes, e ao nosso pastor Osvaldo, nos ter feito esta homenagem sobre os 55 anos de casada. E agradeço a todos, a vocês, irmãos, que nós amamos muito, cada um de vocês, porque sempre amamos os irmãos, desde que entrarmos dentro desta igreja. Eu é que procurei a igreja do Senhor, porque eu sentia-me tão desorientada da minha vida toda, que só por Deus eu não tinha paz na minha vida. Só quando conheci o Senhor verdadeiramente, que eu conheci na minha vida, na vida do meu marido, que ele veio atrás de mim, não veio no mesmo dia, mas veio outro dia após, porque ele sentia-se, se a minha mulher se sentiu bem, eu também me sentirei bem. E até hoje nós continuamos louvando a Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem sido Ele sempre o nosso amparador, o nosso Deus, que nos fortalece em todos os momentos das nossas vidas. Sempre, mesmo que estamos tristes, há sempre uma palavra que o Senhor nos envia na nossa mente e no nosso coração, para que nós tenhamos mais força para vencermos a luta a cada dia. Sempre venceremos e continuamos a querer vencer, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe. Amém. E não só vamos preparar para aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, mas também pegando nas palavras que a irmã Rosa diz, realmente que o nosso foco seja em primeiro lugar buscar o Senhor e que tudo o resto Ele trabalhe em nós, que tudo o resto Ele possa nos libertar, que tudo o resto Ele nos acrescente, mas que a nossa busca em primeiro lugar seja no Senhor. Então neste momento vamos ser alimentados pela palavra, que realmente não seja só o pão físico que nos alimenta, mas acima de tudo o pão espiritual que vem de Deus. É isso que nós esperamos ouvir através do seu ser. Vamos então cantar. Como temos gostado tanto para ficar os contracantos, nós vamos começar só com as vozes femininas e depois quando as senhoras entrarem no aleluia, os homens vão ter essa indicação ali no PowerPoint, vão então os homens entrar com esta primeira estrofe, ok? Então vamos andar aqui não desencontrados, mas em sintonia em grupo uns e não parte de junto. Então, senhoras, nós vamos começar, os homens entram quando nós começarmos o aleluia. Reino de Deus.
amados, o texto onde basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Mesmo sentados, nós procederemos então essa leitura na palavra do Senhor. Lucas 18, de 35 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, amados? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E essa é uma palavra verdadeira, viva, rica, eficaz, digna de inteira aceitação. Pedimos que mais uma vez tu fales conosco através da palavra, que tu ministres essa palavra ao nosso viver, de maneira que ela venha transformar a nossa vida. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e cumpra o teu propósito para este culto, para o louvor da tua glória. Ilumina as nossas mentes para entendermos a palavra, quebranta o nosso coração para recebê-la, acolhê-la com humildade, e que essa palavra possa, de fato, ó Deus, penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser e transformar a nossa vida. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que queremos transmitir aos amados nesta manhã, ela tem tudo a ver com os pensamentos, reflexões e ministrações que nós temos recebido da parte do Senhor nesses últimos dias, nos domingos anteriores. A primeira palavra, a palavra da Mirtes, que falou sobre oração. Depois tivemos aqui conosco o pastor Frederico, lá da Croácia, que pregou exatamente nesse capítulo 18 de Lucas, só que nos primeiros versículos. No início desse capítulo, a parábola do juiz Inico, com o pastor Frederico. Na semana passada, o nosso querido pastor Aldeir ministrou os nossos corações e falou também sobre o poder de Jesus, o poder curador de Jesus. E todos os textos, todas as mensagens ministradas falaram-nos a respeito do valor da oração, do poder da oração, e mostraram com clareza que vale a pena orar. E por que vale a pena orar? Porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações, que atende os nossos clamores conforme a sua vontade e propósito. E nós percebemos que Deus tem o seu próprio tempo para agir, que não é o nosso tempo, e Deus também tem a sua própria forma de agir, que muitas vezes não é a forma como nós almejamos. Mas o que nós sabemos, e temos consciência e cremos, é que Deus sempre ouve os nossos clamores, Deus sempre ouve as nossas orações e manifesta sobre as nossas vidas o seu poder e a sua graça multiforme, e age então com poder no nosso viver, concedendo-nos aquilo que nós necessitamos
como ele próprio tem proposto no seu coração. E esse texto que nós acabamos de ler, ele também trata basicamente a respeito disso, da graça multiforme de Cristo Jesus, que se manifesta na vida daqueles que de fato creem no seu nome. Então, o tema da graça é um tema central dentro do cristianismo. O Evangelho é conhecido como o Evangelho da graça de Deus. A palavra graça, charis, na língua grega, na língua original, significa favor, favor imerecido. É o favor de Deus para conosco, e favor esse que nós não merecemos, mas Ele manifesta sobre nós esse favor, essa graça, porque Ele nos ama, e nos ama com amor eterno. E nós percebemos aqui, nesse trecho, que essa graça multiforme, ou seja, que manifesta-se de várias maneiras, de várias formas, manifestou-se na vida deste homem, deste cego, que estava à beira do caminho na cidade de Jericó. Deixe-me falar algumas coisas importantes a respeito dessa cidade. Essa cidade é uma das cidades mais antigas do mundo. É uma das cidades mais antigas do mundo. E alguns chegam até a afirmar que é a mais antiga do mundo. Ela foi construída e reconstruída pelo menos 20 vezes. E é também a cidade mais baixa do mundo. Está bem abaixo da linha do mar. Então é considerada também uma das cidades, ou talvez até a cidade mais baixa do mundo. A palavra Jericó, ela significa perfumada ou lua, tem esses dois significados. Então ela pode ser conhecida como a cidade perfumada ou a cidade da lua. Eu passei por Jericó quando estive em Israel fazendo aquela visita, uma cidade muito boa, muito bem organizada, interessante a cidade de Jericó. E como eu disse, ela foi construída e reconstruída várias vezes, pelo menos 20 vezes. E quando nós falamos a respeito da cidade de Jericó, vem à nossa mente pelo menos 3 grandes acontecimentos. Um é esse, do cego de Jericó. Um outro acontecimento que nós nos lembramos está no Antigo Testamento, na época de Josué, que foi a primeira cidade a ser conquistada quando o povo de Deus atravessa o Rio Jordão e depara-se então com a cidade de Jericó, e foi a cidade que foi conquistada também de forma milagrosa, que as muralhas de Jericó caíram, o povo deu 7 voltas em torno das muralhas, e as muralhas de Jericó caíram, vieram por terra, e o povo então conquistou, no tempo de Josué, a cidade de Jericó. E nós então compomos canções a respeito desse grande evento, dessa grande manifestação do povo de Deus há milênios atrás. E o Senhor então agiu com poder nessa cidade de Jericó. A outra experiência que vem à nossa mente é logo a seguir no capítulo 19 de Lucas, que é a experiência de um baixinho chamado Zaqueu. Foi exatamente na cidade de Jericó. Ele queria ver Jesus e não tinha como ver, porque havia uns grandões na sua frente, a multidão à sua frente, então ele teve a ideia de subir numa árvore e para ver Jesus. E nós então percebemos que Jesus também o vê naquela árvore e vai então para a sua casa, e Zaqueu então se converte ao Senhor. E nós também compomos canções com base nesse texto, como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto que eu puder. Então no texto de Lucas capítulo 19, nós temos a experiência de Zaqueu com o Senhor Jesus, que se deu exatamente na cidade de Jericó. E agora então nós temos a experiência deste homem, e quando nós analisamos então os evangelistas que registraram, narraram essa experiência desse homem, nós percebemos que há algumas diferenças entre os evangelistas, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, e a lição também que temos a retirar desse texto é exatamente a mesma, que é o poder curador, restaurador e transformador de Jesus, a sua graça multiforme que se manifesta na vida deste homem. Por exemplo, Mateus e Marcos, eles falam que esse fato se deu quando Jesus estava a sair de Jericó. Os dois evangelistas, Mateus e Marcos, falam que Jesus estava a sair de Jericó. Aqui, nesse texto de Lucas, o evangelista Lucas disse que aconteceu quando ele estava a
aproximar-se de Jericó. Essa é a diferença então entre Marcos e Mateus. Uma outra coisa interessante é que Marcos dá um detalhe importante que nem Mateus e nem Lucas dão. Marcos dá o nome do cego, né? É o cego chamado Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Então o nome do cego nós encontramos na narrativa de Marcos. E a outra diferença é que Mateus disse que eram 2 cegos. Eram 2 cegos. Enquanto que Lucas fala que era apenas um cego. Então quando nós fazemos as comparações, a harmonia dos evangelhos, nós percebemos essas diferenças. E há outras explicações em relação a isso. Alguns chegam a dizer que foram várias curas de cegos, né? Então por isso é que há também essa diferença. Mas são detalhes que nós encontramos quando nós fazemos então a análise desse texto. Então vamos usar a narrativa de Marcos, que fala que esse cego se chamava Bartimeu, e nós então vamos manter esse nome dele para a nossa reflexão. Diz o texto então de Lucas 18:35, que o Senhor Jesus estava no pleno desenvolvimento do seu ministério público na terra, e ele fazia constantemente essas viagens, da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia, e ele então constantemente passava pela cidade de Jericó. E numa dessas suas passagens, ele se depara então com a situação deste homem. E diz o texto que esse homem tinha diversas necessidades e várias crises existenciais. A sua primeira necessidade era a sua necessidade física. Ele era cego. Então já era possivelmente um adulto, não sabemos quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala, mas ele já tinha mais de 30 anos. E possivelmente fosse um cego de nascença. Então ele tinha essa necessidade física. Ele era um cego. A outra necessidade desse homem era uma necessidade emocional. Ele vivia à beira do caminho. Então era um homem excluído pela sociedade, traumatizado, cheio de complexos por causa da situação em que vivia. A sua autoestima já estava lá embaixo, se é que ainda tinha alguma autoestima. Então um homem acostumado ao desprezo, ao abandono, à exclusão. Então ele vivia à beira do caminho. Então, além de uma necessidade física, porque era cego, ele tinha também necessidades emocionais, por causa da situação caótica e desesperadora que ele vivia durante toda a sua vida. Vivia à beira do caminho, à margem da sociedade. Um homem discriminado, excluído pela sociedade. Isso, com certeza, gerava muitas angústias, tristezas, traumas e complexos na sua alma e no seu coração. E a terceira necessidade era uma necessidade social. Ele vivia pedindo esmolas. Então, além de ser cego e excluído, era um homem que vivia a esmolar, a pedir esmolas para as pessoas. Dependia então das migalhas que lhes eram atiradas, das moedas que alguns podiam jogar para ele, para que ele pudesse sobreviver. Então tinha necessidades profundas na sua vida social, porque era um mendigo e vivia então a pedir esmolas. Só que diz o texto que Jesus passa por ali. E o fato de Jesus passar por ali mudou profundamente, radicalmente a sua história, mudou a sua necessidade. E diz no verso seguinte que, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então ele ouve o barulho, ele ouve o alvoroço, o tropel da multidão, e ele então é tomado de curiosidade. E ele então pergunta, para as pessoas que estavam ali: o que está acontecendo? O que é isso? Que barulho é esse? Que multidão é essa? E diz o versículo 37, que anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Passava por ali Jesus o Nazareno, o homem que nasceu na cidade de Nazaré.
Amados, essa expressão Jesus o Nazareno muitas vezes tinha um sentido pejorativo, porque havia essa ideia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, era mais uma expressão de deboche. É o Nazareno, nasceu lá em Nazaré, o filho de José, o carpinteiro. Então muitas vezes essa expressão tinha um sentido pejorativo, negativo e de deboche. Então disseram, ele está passando por aí, Jesus o Nazareno. Quando ele ouve então essa palavra, ele põe-se a gritar, ele põe-se a clamar. Esse clamor desse cego tem tudo a ver com o conteúdo deste capítulo 18 de Lucas, porque nós percebemos que logo no início o Senhor dá uma grande lição a contar a parábola do juiz iníquo, que nós devemos orar sem esmorecer, orar insistentemente, crendo que o Senhor realmente nos ouvirá e que Ele agirá e tratará da nossa causa. E esse cego, então, ele faz exatamente isso. O texto registra apenas 2 vezes, mas eu tenho certeza absoluta de que ele clamou muitas vezes, sem parar, até que Jesus realmente o ouvisse, até que Jesus ouvisse o seu clamor. Quando ele toma conhecimento que Jesus estava a passar por ali, e possivelmente ele já sabia alguma coisa a respeito de Jesus, já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, ele então não perde tempo, ele aproveita a oportunidade e põe-se então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas então que estavam à sua volta começam a repreendê-lo, quer dizer, cala-te. Cala-te, é o que diz o verso seguinte: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clama por compaixão e ele clama por misericórdia. A palavra compaixão significa sofrer junto. Então ele está dizendo: Jesus, sofra comigo o meu sofrimento. É o significado da palavra compaixão, sofrer junto de alguém, sentir a dor do outro, sentir a dor do próximo, ter empatia pelo sofrimento alheio. Então ele clama ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, sofra o meu sofrimento, sofra comigo. É o sentido da palavra compaixão. E a palavra misericórdia significa sentir a miséria do outro, do próximo. Então ele está a clamar: Jesus, sinta, perceba a minha miséria, o meu estado, a minha situação, as minhas necessidades físicas, emocionais, sociais, mas acima de tudo as minhas necessidades espirituais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele então clama para a pessoa certa, absolutamente certa de que aquele Jesus, que o chamavam de Jesus de Nazaré, tinha todo o poder para transformar a sua história, transformar a sua situação e estabelecer um novo tempo, uma nova realidade na sua vida para a glória do seu santo nome. Ele então não perde tempo, não perde a oportunidade. É o texto que nós lemos logo no início, lá em Isaías: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, esse é o tempo de clamarmos o favor de Deus sobre as nossas vidas, esse é o tempo de clamarmos por misericórdia, esse é o tempo de clamarmos por compaixão, porque nós temos certeza absoluta de que assim como Jesus estava presente ali naquele lugar, naquela estrada da cidade de Jericó, Jesus está presente aqui neste lugar. Ele nos vê, Ele nos conhece, sabe exatamente quais são as nossas necessidades mais profundas e mais íntimas, e Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação do nosso viver. E Ele deseja então manifestar sobre nós a sua multiforme graça, graça que cura, graça que liberta, graça que restaura, graça que transforma, graça que salva, graça que consola, graça que fortalece. A graça de Jesus está disponível para mim e para você, porque Jesus está presente aqui neste lugar. E então, a semelhança desse cego, nós podemos clamar com todos os nossos pulmões e com todo o nosso coração: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego então clama. E é interessante a percepção que ele tinha da pessoa de Jesus
diferente de toda a percepção da multidão. Eles falaram e apresentaram Jesus como o Jesus de Nazaré, mas ele tinha uma percepção muito mais profunda do que a multidão. Ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, ou seja, é o ungido de Israel, é o verdadeiro Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Um cego, abandonado, desprezado, tinha uma percepção espiritual muito superior à maioria daqueles que estavam ali. E ele então não clama Jesus de Nazaré, ele clama Jesus, filho de Davi. E ele então tem a percepção de que Jesus era o verdadeiro Messias. E quem estava ali diante dele era o verdadeiro Messias. E então ele podia clamar, ele podia crer, porque tinha certeza absoluta de que o Messias haveria de agir na sua vida e transformar a sua história. Tem que correr por causa da hora, prometi acabar no horário. Diz o texto que, no verso 40, que Jesus então parou e mandou que lhe trouxesse o cego até ele. E tendo ele chegado, Jesus então faz uma pergunta crucial para aquele homem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia e até absurda. Olha, eu sou cego, o que eu quero é ver, é óbvio. Mas não é tão óbvio assim. Era necessário que o cego abrisse a sua boca e proferisse com seus lábios o que de fato ele queria da pessoa do Senhor Jesus. O que queres que eu te faça? Possivelmente Jesus hoje esteja perguntando também a mim e a você aqui neste lugar: o que queres que eu te faça? Qual é de fato a tua situação, a tua necessidade? Em que área ou em quais áreas da sua vida você precisa de um toque especial da pessoa de Jesus, de uma palavra de ordem da boca de Jesus, dos lábios de Jesus? O que de fato você necessita, meu irmão? O que de fato você necessita, minha irmã, da parte do Senhor nesta manhã? Jesus está presente aqui neste lugar. Ele nos conhece e nos vê e sabe exatamente o que nós necessitamos, mas Ele espera que nós abramos a nossa boca e declaremos para Ele, em todo o nosso coração, o que de fato Ele quer que Ele faça na nossa vida, na nossa história, em qualquer área do nosso viver. O que queres que eu te faça? Pergunta o Senhor Jesus. E Ele então declara: Senhor, que eu torne a ver. E diz o verso 42, que Jesus então volta-se para ele e dá a palavra de ordem e diz: recupera a tua vista. Ou seja, ser curado, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Porque Jesus não percebeu apenas o grito de desespero daquele homem por causa das suas crises existenciais. Jesus percebeu fé no seu coração. Então ele não apenas gritou como um tagarela, mas ele creu verdadeiramente que aquele que estava a passar por ali era Jesus, o Salvador, filho de Davi, o Messias prometido das Escrituras Sagradas. E creu plenamente no Senhor. E a sua fé, então, moveu o coração de Jesus em direção a ele. E ele não foi curado apenas da sua enfermidade ou da sua cegueira física. Ele foi curado da sua enfermidade, da sua cegueira espiritual. Porque eu creio que a pior cegueira da humanidade é a cegueira espiritual. Quando não conseguem ver a Deus, quando não conseguem ver o poder de Deus, quando não conseguem ver a graça de Deus, quando não conseguem ver a presença de Deus, quando não conseguem ver as ações de Deus, quando não conseguem ver a manifestação da graça de Deus em momentos específicos da sua vida. A pior cegueira é a cegueira espiritual.
O mundo está totalmente cego porque não consegue ver e não consegue crer em Deus. E por isso vive distante dele. Então Jesus curou a cegueira física, mas acima de tudo curou a cegueira espiritual deste homem. Diz: a tua fé te salvou. Podia ser também aqui traduzido como: a tua fé te curou. Mas essa cura tem um sentido muito mais amplo. Não é apenas uma cura física, mas é uma cura emocional, mas também, acima de tudo, uma cura espiritual. Para concluir, verso 43 diz que imediatamente ele tornou a ver e passou então a seguir a Jesus, glorificando a Deus. A prova de que Jesus não apenas agiu em sua necessidade física, mas acima de tudo agiu na sua necessidade espiritual. Jesus não apenas curou a sua cegueira física, mas acima de tudo curou a sua cegueira espiritual. E ele, a partir dessa experiência, desse encontro com Jesus e da manifestação do poder e da graça de Jesus na sua vida, ele passou a ser um seguidor de Jesus. Ou seja, ele não apenas recebeu a bênção, ele recebeu o Deus da bênção. Ele não apenas foi abençoado, mas ele assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, de ser o seu discípulo, de ser o seu seguidor, e um compromisso de glorificar a Deus a partir desse momento da sua vida, da sua história. É exatamente o que diz o texto, porque há muitas pessoas, quando estão em crise, estão com dificuldades, buscam a Deus, e quando Deus age, quando Deus ouve o seu clamor, a sua situação e atende a sua necessidade, esquecem-se de Deus, distanciam-se de Deus. Mas esse homem não. Ele recebe a bênção, mas ele, acima de tudo, assume um compromisso com o Senhor e passa então a seguir a Jesus e passa a glorificar a Deus através da sua vida, a partir desse momento que marcou profundamente a sua história. Diz o texto que não somente ele, mas também todo o povo que viu esse milagre, essa manifestação do poder e da graça de Jesus em sua vida, dava louvores ao Senhor, porque o Senhor havia realizado grandes coisas na vida desse homem e havia então transformado plenamente a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena orar, vale a pena buscar ao Senhor, e possamos então experimentar a cada dia o valor e o poder da oração em nossa própria vida, e que possamos então clamar com fé, porque nós temos um Deus dos céus, que apesar de ser tão grande, tão santo, tão majestoso, ele se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. E ele está presente aqui nesse lugar. É um Deus transcendente, mas é também um Deus imanente. Está presente aqui, está presente em nossas vidas. Ele ouve os nossos clamores e atende às nossas necessidades conforme a sua vontade e propósito, para que o seu nome, e tão somente o seu nome, como aconteceu aqui nesse texto, seja exaltado, seja glorificado pelo que ele é e pelo que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos então concluir o culto, louvando ao Senhor mais uma vez, e estaremos então a encerrar. São mais uns 5 minutinhos e estaremos entendendo a bênção. Estamos mesmo quase a terminar e queremos louvar ao Senhor realmente com este corinho que nos fala deste Jesus cujo doce nome transforma, Jesus cujo doce nome salva. Vamos então louvá-lo, vamos cantar. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor
irmãos, nosso Jesus que vivo está. Nós estamos então chegando ao final do nosso culto desta manhã. Agradecemos imensamente a presença de todos os visitantes que aqui estiveram. Uma alegria ver aqui a família, querida, Nicole, essas filhas lindas. Deus continue a abençoar ricamente a família. Essa é a casa de vocês, né? As portas estão sempre abertas para recebê-los. Foi um alivio imenso tê-los conosco. E louvamos ao Senhor por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Mais uma vez, os nossos parabéns ao casal, né? Rosa e Antônio. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé? Vamos então encerrar. Quero lembrar aos irmãos o culto de quarta-feira, às 20 horas, né? O culto de estudo bíblico. E a nossa live toda quinta-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu amor jamais nos abandona. Amém. O teu amor jamais nos deixa. Porque sabemos que tu nos amas com amor eterno. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua graça, que é fruto do teu amor. Esse favor nós não merecemos, mas pelo fato de tu nos amares de uma forma tão profunda, Senhor, tu tens manifestado sobre nós a tua graça, essa graça que liberta, essa graça que cura, essa graça que restaura, essa graça que salva, essa graça que transforma a nossa vida, a nossa história, essa multiforme graça. Louvado seja o teu nome, porque ela está sempre disponível a nós. E diante, Senhor, da tua pergunta e da pergunta da tua palavra, o que queres que eu te faça? Que cada pessoa aqui, Senhor, possa ter esta liberdade e essa fé no seu coração, de que pode se achegar diante de ti, diante do teu trono de glória e declarar a sua necessidade e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Absolutamente certo, ó Deus, de que tu sempre ouves os nossos clamores, as nossas orações. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque em ti nós realmente podemos confiar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus não apenas estava presente, passando pela cidade de Jericó no passado, no primeiro século da era cristã. Jesus está presente aqui nesse lugar. Está passeando entre nós. Está a olhar para nós. E está a perguntar para nós: o que queres que eu te faça? Que possamos então, em oração, abrir os nossos corações para o Senhor e declarar a nossa necessidade. E que todos, ó Pai, ao fazerem isso, possam sair daqui diferentes do que chegaram, do que entraram. Que haja um toque especial, sobrenatural do Senhor em cada vida, em cada situação que os teus filhos têm vivenciado. Tu és o Deus Todo-Poderoso, não há impossíveis para ti. Tu és o Deus dos milagres. Nós cremos em ti e cremos no teu poder. Então age, Senhor, em cada vida que aqui está. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Transforma, ó Senhor, a nossa história, a nossa realidade, porque sabemos que tu tens poder para fazer isso. Toma cada vida que aqui está em tuas mãos, cada lar aqui representado. Que todos, Senhor, saiam daqui com algo novo em seus corações. Em nome de Jesus, verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Que essa semana possa ser uma semana abençoada por ti, uma semana abençoadora. Que sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos para tocar vidas, abençoar vidas que carecem, meu Deus, do teu amor, que carecem da tua graça. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que a consolação e o poder do Espírito Santo
sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz de Deus.